Mateus 24, verso 36, Jesus falando, Jesus fala assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê uma porção especial, Senhor, de revelação e de crescimento. Nos alinha com o teu coração, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de obediência à tua vontade e de manifestação da tua graça, do teu amor, que tudo aquilo que o Senhor faz sobre a terra, através da sua igreja, possa ser manifestado na nossa vida. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós clamamos para que o teu Espírito Santo nos melhore, nos qualifique, nos alinhe, seja em nossas vidas, Senhor, aquele que nos prepara para aquele grande dia, para o encontro, para a vinda do Senhor, e até lá estarmos alinhados, discernindo, sabedores, Senhor, de tudo o que acontece, entendedores, Senhor, dos tempos, das estações, dos sinais. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Gente, esse texto aqui fala, então, Jesus falando sobre os sinais, sobre a geração, sobre os dias que antecederiam a sua volta, a realidade da terra humana, da sociedade, nos dias que serão, próximos, que estarão próximos da sua volta. Ontem eu dizia na mensagem que esta mensagem sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a manifestação, a mensagem que Paulo pregou aos Tessalonicenses, quando ele disse que, dada a voz de arcanjo, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos nessa terra serão transformados e se encontrarão com o Senhor e viverão para sempre com o Senhor. Esta mensagem, ela de certa forma, ela está um pouco escassa, se não muito, talvez muito escassa. E parte disso é por falta de sabedoria e de sensibilidade daqueles que pregam, e até mesmo por presunção. Porque a presunção humana está em estabelecer datas, está em estabelecer o tempo, e foi o próprio Jesus que disse que nem ele sabe, quando será, o Filho não sabe, os anjos não sabem. Então seria muita presunção humana do homem tentar estabelecer isto. Falava ali com o pastor Kleber, ali dentro da salinha ali dos pastores, a gente falava sobre a dificuldade que as pessoas têm hoje de pregar, o Apocalipse, pregar a revelação, pregar sobre fatos proféticos, coisas que ainda acontecerão, e
e a dificuldade é que os homens, eles tentam descobrir aquilo que não está revelado. Eles tentam ir para além daquilo que já está. Apocalipse significa revelação, então já está revelado. Qualquer coisa para além disso aqui é invenção. O que o Senhor deixou para nós, o que o Senhor estabeleceu para nós, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Então a gente não precisa andar inventando nada, a gente só precisa andar de acordo com a revelação que a gente tem, de acordo com aquilo que a gente já conhece. E dentro daquilo que o Senhor revelou já é coisa demais, para nos dar entendimento, discernimento, sensibilidade. E a igreja do Senhor, ela precisa saber, ela precisa discernir, ela precisa entender qual é o papel dela na sociedade. Até porque a igreja do Senhor é um sacerdócio real, é uma igreja onde a palavra do Senhor diz que nós somos profetas do Senhor, nós profetizaremos, nós somos escolhidos pelo Senhor com uma palavra profética que direciona. A palavra profética nada mais é do que um direcionamento acerca das coisas que acontecerão e estar, sabedores dessas coisas. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Então tem muita coisa revelada aqui e o nosso erro é passar disso. É tentar estabelecer. Uma das coisas é estabelecer datas, e aí a gente já viu, talvez você já tenha visto muita gente dizendo: olha, estamos vivendo agora um ciclo, as 4 luas de sangue, que é o tempo profético dos 70 anos, então nos próximos dias, prepare-se, porque o Senhor, e aí misturam aquilo que está na Bíblia, com aquilo que Nostradamus falou, e com aquilo que, e aí a gente gera, e chega no dia marcado para que aconteça o que tem que acontecer, não acontece nada. E por não acontecer nada, não significa que não acontecerá. Por não acontecer no dia que a gente marcou, não significa que não acontecerá, porque o que eles falam, acontecerá. O problema é que eles querem marcar data, e marcando data não vai acontecer no dia que a gente espera. Pelo contrário, Jesus disse, ou vale a palavra dele, ou vale a nossa. Jesus disse, acontecerá no dia em que vocês menos esperam. Vai ser um susto para todos nós. Uma das razões pelas quais nós menos esperaremos, eu falei ontem, trata-se da questão da apostasia, do esfriamento da fé. Por que nós menos esperaremos? Porque por descredibilizarem essa palavra, por desacreditarem da palavra da volta do Senhor Jesus, por tanto falarem, eu vejo a geração dos meus avós. Os meus avós ainda vivem. O meu voiá tem 90 anos, convertido a 60 anos. Há 40 anos atrás, uma mensagem sobre a volta do Senhor Jesus levava a igreja a dar pirueta. A igreja chorava, pessoas falavam em línguas, e profecias, e batismo com o Espírito Santo, e a mensagem nada mais era do que uma mensagem: Jesus voltará, a sede da igreja pela volta do Senhor Jesus. O problema é que o tempo foi passando, e e essa geração desejosa começou a esfriar, porque no meio disso, Jesus vai voltar. Você crê que Jesus voltará? Isso é um fato. O problema é gerar expectativa de quando será, e Jesus não mandou gerar expectativa de quando será. Jesus mandou viver a vida, Jesus mandou pregar o Evangelho, Jesus mandou testemunhar sobre quem Ele é, Jesus mandou ser uma boa nova para a humanidade. Jesus mandou viver a vida manifestando o fruto do Espírito, a graça do Senhor, mostrando aquilo que de Deus pode ser conhecido, sendo revelado através de nós, tendo no coração a certeza de que Ele virá, mas sem a angústia de quando será. A igreja primitiva, ela já esperava que fosse do seu tempo. A gente vê Paulo exortando a igreja, dizendo: calma aí, gente, calma aí. Alguns já estão dizendo que a ressurreição já surgiu. Paulo fala para Timóteo estava ministrando, pregando a igreja de Éfeso, e na igreja de Éfeso já tinha gente pregando que a ressurreição já tinha acontecido, não a de Cristo, a dos mortos, que ressuscitarão quando Cristo voltar. Ou seja, já tinha gente na igreja de Éfeso, há 2000 anos atrás, achando que tinha ficado, que Jesus tinha vindo e ele tinha ficado. Porque esse tipo de coisa acontece.
Então, com esse tipo de pensamento e de instrução, a fé vai se esfriando, a apostasia vai chegando, e muitos de nós, talvez, já relativizamos, já ficamos, mas será? Será mesmo? Por isso menos esperamos. Ontem eu ainda brinquei, talvez, hoje ainda quando eu falo sobre isso, quando a gente fala, a nossa geração ainda fala da volta de Jesus, você já não vê mais aquele, o Espírito e a noiva, vem, Maranata, mas você vê ainda um certo temor, está todo mundo aqui quietinho, temendo, prestando atenção, refletindo sobre, porque a gente tem o temor e a certeza, mas a gente já não entra na onda, não que tenha que entrar, mas a gente já não reage como os nossos antepassados reagiam. Sabe qual é o risco que a gente corre com a apostasia? Um dia pregar a mensagem de que Jesus Cristo voltará e a igreja dar risada, e a igreja debochar, e a igreja dizer assim, não, isso é uma figura alegórica. Já tem gente pregando que isso é alegoria. Já tem gente usando a Bíblia apenas como um manual de princípios para viver uma vida bem abençoada na terra. E somente na terra. E a angústia, a ansiedade e a agonia da alma está aumentando cada vez mais, porque a igreja que prega somente princípios da terra para aquilo que é da terra, ela não alimenta o espírito que clama, Abba, Pai. O espírito clama, Abba, Pai. E sabe o que é esse Abba, Pai? É saudade de casa. É saudade do lugar que é a nossa origem. É a saudade do encontro com aquele que vive e reina. É a saudade. Apesar de não lembrarmos, pela natureza e a fragilidade do corpo humano, o nosso espírito sabe bem de onde ele é. O corpo pode se acabar, mas o espírito volta para aquele que o deu. Então a mensagem que realmente arranca da alma humana a angústia, não é a mensagem do pirulito que Jesus vai dar, das materialidades que Jesus dá para os seus filhinhos, porque o Pai dá pela sua bondade, e Ele dá mesmo, mas é a certeza de que somos eternos, porque Jesus Cristo ressuscitou, e porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Se você quer ser um pregador do Evangelho, meu irmão, não se esqueça que este é o cerne da tua mensagem. Esta é a palavra que o mundo precisa ouvir. Jesus vive. Bendito é o seu nome. Por fim ele se levantará. Tudo que nós precisamos para desfrutarmos de uma vida na terra, dentro dos propósitos do Senhor, a Bíblia ensina. Porém, são apenas ferramentas para gerar meios, para gerar condições para que o propósito maior do Senhor, de fato, se torne real na nossa vida. E o propósito maior do Senhor na nossa vida é a eternidade. E esta foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus morreu para nos dar eternidade. As pessoas que perdem o senso da eternidade são as pessoas que perdem completamente o senso de vida. São as pessoas que perdem o senso da eternidade, que são atacadas, e algumas chegam à ousadia, à coragem, à covardia de atentar contra a própria vida, porque perderam o senso da eternidade. Toda pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E ela acredita que se a vida dela é só essa terra, fechou aqui, acabou, parou a dor. Não, nós somos eternos. Nós somos eternos e nós temos em Cristo uma eternidade de glória para viver. Uma vida que nessa carne humana, quando chegar ao fim, nós não ouviremos valeu, ouviremos valendo. Agora é que começa, meu irmão. Agora é que começa. Agora é que as coisas de fato tomarão a realidade. Agora que de fato, como Paulo disse, agora vemos em partes. Mas o então veremos na plenitude. O que a gente vê hoje aqui é sombra, diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia.
É na eternidade que nós teremos essa plenitude, esse entendimento completo, entenderemos todas as coisas, o conheceremos como somos plenamente conhecidos por Ele. É o que diz a palavra. Isso precisa ser pregado, isso precisa ser anunciado, isso precisa ser falado. E os sinais, Jesus Cristo deixou bem claro para que a gente perceba que nós vivemos. Obviamente que esses sinais não são coisas que começaram o ano passado. Os sinais estão se manifestando na terra há 2000 anos. Há 2000 anos que nós vemos os sinais da volta do Senhor. É porque nós somos temporais. Sopro, a Bíblia diz que a vida do homem é um sopro, dura 80, 90, para aqueles que têm mais 70, 80, Moisés disse. Hoje, com o avanço da ciência, vamos até mais. Eu quero ir aonde o Senhor disse, 120 está bom, não está bom? Se Ele não voltar antes, espero que Ele volte antes, mas se não voltar. Agora a gente precisa andar nessa terra, prestando atenção, atentos, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, porque essa é a tarefa que o Senhor deu. A tarefa que o Senhor deu para nós é o seguinte: vocês têm os sinais, vocês sabem que isto está acontecendo, portanto não fiquem angustiosos, mas apenas recebam o poder do alto e sejam testemunhas. Não fiquem marcando datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, até porque vocês não conseguem entender a dimensão. Como entender, como explicar Deus? 1000 anos para nós é um dia. Você consegue fazer essa conta? Você tem essa fórmula? Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então vamos nessa conta dizer que faz 2 dias que Jesus foi ali. Jesus foi ali faz 2 dias. Foi ali, dar uma faladinha com o Pai, estabelecer, preparar, vou preparar lugar, mas quando estiver eu voltarei para que vocês estejam comigo. Em 2 dias Ele está construindo um lugar para uma eternidade com Ele. Tem até um texto de Oséias que ele fala sobre a volta do Senhor, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida novamente, ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos para sempre em sua presença. Há teólogos estudiosos que falam, que tratam esses dias como milênios, que esses dias têm a ver com milênios, e que o 3º dia é o 3º milênio, que começou no dia 1º de janeiro de 2001 e vai até dia 31 de dezembro do ano 3000. Então tem um tempinho aí, né? Para estabelecer data. Eu acho melhor viver a vida numa boa, porque a gente não sabe quando chegará. O que o Senhor diz para nós é o seguinte: sejam atentos, vigilantes, preguem a palavra, e este evangelho do reino deve ser pregado por todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fato é que se Jesus não voltar para nós, nós voltaremos para Ele. Jesus está voltando para muita gente todo dia. Hoje, o Senhor Jesus voltou para um irmão nosso, um membro nosso do CI de Blumenau, o irmão Adenísio. Voltou hoje para ele. A igreja começou na casa do irmão Adenísio, a igreja de Blumenau, há 6 anos atrás. E hoje ele partiu para a glória com o Senhor. Eu acredito que, tal como Estevão, ele olhou para o alto e viu os céus abertos e o Senhor em pé dizendo: venha. Então qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, atentos a tudo o que está acontecendo, atentos aos sinais. E como Jesus falou que a nossa geração, a geração que a gente vive, a geração que antecede a volta do Senhor, esse tempo na terra, vamos estender essa geração, vamos levar para a igreja, a geração da igreja que vive o Espírito de Deus, o Espírito se manifestando sobre a terra, essa dispensação, vamos tratar assim. A nossa missão é percebermos que esses dias são dias semelhantes aos dias de Noé. Foi o que Jesus falou aqui. Aos dias de Noé. Noé significa descanso. O escritor na carta aos Hebreus vai dizer que aquele que descansa, que entra no descanso do Senhor, descansa também das suas obras. Descanso é Cristo. O descanso se chama Jesus Cristo. O que traz descanso para o mundo, que traz a paz para o mundo, que traz
o que pode trazer a harmonia para o mundo é Cristo. Por isso a gente deve pregar o Evangelho. Por isso a gente deve anunciar a salvação. Por isso a gente deve dizer que existe um Deus que salva, existe um Senhor que liberta. Existe. Mais do que falar com palavras, é a nossa expressão de vida, de transbordar de tudo que o Senhor está dando, de tudo que o Senhor está fazendo. A geração de Noé, que antecede a volta do Senhor Jesus, é a geração de Noé. E Noé foi o quê? Um pregador. Noé foi aquele que testemunhou. Hebreus 11, 7 vai dizer que pela fé, Noé, quando avisado das coisas que ainda não se viam, movido de santo temor, construiu uma arca para a sua família e condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que vem por meio da fé. O que é herdeiro da justiça? É aquele que foi aceito por Deus, é aquele que foi recebido pelo Senhor, é aquele que foi justificado pelo Senhor, é aquele que diante do Senhor nenhuma condenação tem sobre a sua vida, é aquele que reconheceu Cristo, mas uma vez que ouviu, que foi avisado das coisas que ainda não se viam. É o que a gente está pregando, meu irmão, quando a gente fala daquilo que ainda vai se cumprir, quando a gente fala da ressurreição do Senhor e da volta do Senhor, quando a gente fala do reino de Deus que vai se manifestar, quando a gente fala das coisas que ainda tem que se cumprir, nós estamos anunciando aquilo que não se vê. Hoje nós estamos sendo avisados. O que o Senhor está fazendo hoje conosco? Aqui, agora, exatamente. O Senhor está nos avisando daquilo que ainda não se vê. Qual é a resposta que a gente pode dar? A resposta que não é deu, mover-se por santo temor. Mover-se, porque a fé me leva a mover. A fé me movimenta. A fé me leva a parar de procrastinar. A fé me leva a de fato pegar aquilo que o Senhor me deu para fazer e começar a construir a arca, construir algo relevante, construir um legado, construir algo que de fato vai marcar gerações, construir algo que vai incluir toda a minha casa, construir algo que vai incluir os meus, construir. Nós estamos na terra como construtores, a igreja, ela está na terra sendo edificada. Nós somos pedras vivas, diz a palavra do Senhor, na construção deste algo maravilhoso, extraordinário que o Senhor está estabelecendo sobre a terra. É esta arca do tempo moderno, a edificação, a igreja é a arca do tempo moderno. E quem constrói a arca são os Noés da nossa geração. Aqueles que entraram no descanso do Senhor, aqueles que diante de uma geração corrompida e depravada, o Senhor a eles mostrou benevolência, porque é o que diz Gênesis capítulo 6, o verso 8, você vai ver ali no verso 8 do Gênesis capítulo 6, você vai ver, entretanto, a Noé, diante daquela geração, a Noé, Deus mostrou benevolência. Você sabe o que significa benevolência? O original é Shem. Você sabe o que é Shem? É graça. Olha o cara vivendo graça lá no Velho Testamento. A graça. Sabe por que ele viveu graça? Porque ele não era melhor do que a geração. Ele viveu graça porque ele também era um errante, ele também errava. Ele se mantinha justo e íntegro. Ele se mantinha um cara que ele não queria viver o que ele estava vivendo, mas ao mesmo tempo ele estava ali no meio daquela geração corrompida e depravada. Ele também teve que contar com a misericórdia do Senhor. A Noé, porém, Deus olhou e viu e deu graça. É o nosso caso, é a igreja. O que difere nós do mundo que está perdido? Recebemos graça. Mas recebemos graça para quê? Para nos tornarmos agente dessa graça. Para nos tornarmos pessoas que, uma vez alcançados, se tornam pessoas que alcançam. Uma vez resgatados, se tornam instrumentos na mão do Senhor que começam a construir algo que as pessoas vão olhar e estão vendo se vão entrar ou não, se desejarão entrar ou não. O problema é delas, mas o fato é que a gente está construindo, está dizendo, ei, nós estamos anunciando, nós somos avisados de algo que ainda não se vê. No tempo de Noé era só um dilúvio, nesse tempo é a volta do Senhor Jesus. Estamos construindo, estamos anunciando.
E no anunciar, meu irmão, a nossa casa vai entrar nisso. A nossa família vai entrar nisso. O Senhor vai enviar pessoas para isto. Coisas vão acontecer, provisão vai vir, realização de vida vai acontecer, porque de fato, meu irmão, propósito na vida é fazer o que Deus quer que a gente faça. Não se distrair. O tempo aqui, a Bíblia diz que Jesus falou que um dos sinais é a distração. Um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus é a distração, a igreja distraída. A igreja cheia de planejamento, cheia de pensamentos, cheia de projetos paralelos, e a arca ali, precisando ser construída. E aquilo que de fato importa e é relevante e vai nos levar para a eternidade, deixa para amanhã, deixa para depois. Depois a gente começa. É a distração. Por isso que Jesus falou que os dias que são anteriores aos dias da volta dele serão dias semelhantes aos dias de Noé. Olha os sinais que Jesus fala. Jesus fala de pelo menos 3 sinais. O primeiro deles fala sobre comer e beber. Jesus está falando ali dos excessos. Jesus está falando ali de uma geração que consumia mais do que produzia. De uma geração que aplacava a sua ansiedade no consumismo, no que podia ter. Será que a nossa geração não tem sido atacada dessa forma e a tendência é piorar? Hoje nós somos uma geração que a gente tem que ter porque tem que ter, não porque precisa ter, mas é só porque se não tiver, passa mal, tem que ter. E aí a gente vai sendo engolido por essa geração de consumo. Nós somos já essa geração de consumo. Eu estava estudando sobre a produção alimentícia no mundo. O mundo hoje, ele já não consegue, ele já trabalha de uma forma, a produção alimentícia, a cadeia alimentícia mundial já é extremamente sobrecarregada. Em 20 anos, com o aumento populacional e a forma como nós estamos consumindo, nós precisaremos produzir 70% a mais do que já é produzido. E aí você encaixa isso, a terra, que precisa ter para poder produzir, livre, o aumento populacional vai tomando conta da terra. Hoje, em média de 30% de tudo que é produzido na agricultura, na cadeia alimentícia, 30% é desperdiçado. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas são desperdiçadas. E 900 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil, ou no mundo. Então você vê que o desperdício é muito maior, muito mais vai fora do que pessoas. Se nós só cuidássemos do desperdício, já não haveria fome na terra. Mas por que há isso tudo? Porque as pessoas não estão nem aí, elas estão preocupadas em comer e beber. Se tem no meu prato, que se lasque o prato do outro. Geração de Noé. Se eu tenho... Jesus falou sobre o casar-se e dar-se em casamento. Jesus estava falando do que ali? Desta depreciação da instituição chamada matrimônio. Quem aqui tem avós vivos ainda? Que não são viúvos, que estão casados? Se você perguntar para o seu avô, para a sua avó, que está aí casada há 50, 60 anos, por que ele está casado, por que ela está casada, se ela for sincera com você, ela não vai dizer que ela está casada ou que ela não se separou por falta de vontade ou por falta de motivo. Eles não vão dizer isso. Vontade tiveram muito e motivos tiveram vários. Sabe por que não se separaram? Porque para eles o matrimônio é uma instituição sagrada, indissolúvel. A nossa geração já não tem mais isso. A gente precisa admitir isso. Na nossa geração já não há mais isso. A nossa geração, hoje no Brasil, para cada 3 casamentos, um divórcio. Em média, os casamentos duram 15 anos. E as razões
são as mais variadas, mas o fato é que não há mais essa capacidade de suportar, porque não há mais esse temor com relação à sacralidade da instituição. E Jesus falou a mesma coisa, será assim? O que eu estou te falando não é para gerar culpa, nós somos essa geração, está aí, essa geração é assim, e vai piorar, vai se intensificar, por quê? Porque Jesus falou, e quando Jesus fala não tem como voltar atrás, a palavra dele não volta vazia, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então vai acontecer. Uma outra coisa que Jesus falou sobre como sinal evidente da sua volta, é a manipulação genética. Você sabia disso? Gênesis capítulo 6, vamos ler Gênesis capítulo 6, você trouxe Bíblia, eu digo que aqui é culto com Bíblia na mão, mas fico aqui falando e não leio a Bíblia, né? Você que tem Bíblia, Gênesis capítulo 6, olha que interessante. Os dias que antecedem a volta do Senhor, serão dias semelhantes aos dias de Noé. Olha por que Deus resolveu vir com juízo sobre a sociedade no tempo de Noé. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, essa palavra aqui é Benai Elohim, viram que as filhas dos homens, filhas de homens da terra eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, para sempre ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu a perversidade do homem, que tinha aumentado na terra, e a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. A Bíblia aqui está dizendo que nos tempos de Noé haviam nefilins. Esses seres eram seres híbridos. Aqui há uma discussão teológica e uma série de fatos aqui, mas a Bíblia fala dos Benai Elohim, que eram os filhos de Deus. E eles começaram, houve uma conjunção, eles começaram a possuir as filhas dos homens na terra, e começaram a gerar seres híbridos, que a Bíblia chama de nefilins, de enaquins, de refaíns, enfim, me ajuda aí, porque os nomes são Jesus, os anequins também são, não são? 2 Samuel capítulo 24, ali vai ter os nomes certinhos, que eram seres gigantes do passado. Golias, que Davi enfrentou, o filisteu, era um descendente desses seres híbridos. A Bíblia fala que o sobrinho de Davi, Jonatas, também enfrentou um homem, que era um gigante poderoso filisteu, que ele tinha 24 dedos nas mãos, 24 dedos ao total, 6 nas mãos, em cada mão, 6 em cada pés. Eram seres diferenciados, gigantes, poderosos do passado, e eles eram o resultado dessa junção carnal, entre os Benai Elohim e as filhas dos homens. O que era isso? Manipulação genética nos tempos de Noé. Aí você diz, meu Deus, o que isso tem a ver conosco? Você sabia que cientistas espanhóis geraram em laboratório um ser híbrido, que eles chamaram de quimera, que é uma mistura de homem com macaco? E que a gestação foi interrompida no final, porque muitas críticas, e a gestação foi interrompida. Você sabia que o Japão acabou de aprovar, fazem mais ou menos 2 semanas, a lei da gestação de seres híbridos, de embriões híbridos, que é a mistura do DNA, a manipulação genética do DNA animal com o DNA humano?
Meu irmão, parece coisa de cinema, mas nós veremos no futuro muitos X-Men. Nós veremos mutantes. Nós veremos seres, essas coisas de filmes de Hollywood, você pode achar que é loucura, mas já existe capacidade científica de manipulação. O argumento parece nobre. Porque qual é o argumento? Por que o Japão acabou de liberar essa lei, aprovar essa lei que vai gerar seres híbridos, DNA misturado? Porque eles pretendem, segundo a lei, eles pretendem desenvolver em animais órgãos humanos para transplantes. Então qual é a ideia deles? Gera no macaco órgãos humanos no macaco, o macaco nasce, depois eles pegam o órgão humano e fazem transplantes, e aqueles, então vai ser um benefício para a ciência, será, mas o que impede de reverter a situação e daqui a pouco colocar no homem habilidades, estruturas da natureza animal? A manipulação genética é possível, meu irmão. E aí você vê X-Men, aquele homem que tem garra de animal, e aí você acha, isso é coisa de cinema. Isso já é possível. A questão hoje é moral e ética, não é mais científica. Só que aí quando a gente vai para Gênesis 11, a gente vê, parece que o que eu estou falando aqui é uma loucura, não é verdade? Quando a gente vai para Gênesis 11, a gente vê o Senhor dizendo assim, tudo que eles colocarem no coração, eles vão fazer. Quando o homem descobre uma coisa, o homem faz aquela coisa. É só uma questão de tempo para nós começarmos a observar o aumento, a inclinação do coração do homem. E Jesus falou, essa geração que verá essas coisas absurdas, Quimera era na mitologia grega, era um ser que ele tinha a cabeça de leão, corpo de cabra e rabo de serpente. Por isso que eles usam esse nome. Os cientistas já estão desenvolvendo os quimeras nos laboratórios, ou seja, esses seres híbridos da mistura, da manipulação genética. Lá em Daniel vai dizer que nos dias que antecedem, nos dias da glória do Senhor, haverá uma multiplicação da ciência. A ciência em 10 anos, nos últimos 10 anos, se multiplicou mais do que em toda a história da humanidade. O que isso é para a igreja? Sinal. Para quê? Para intensificar a pregação do Evangelho. Para falar ainda mais das boas novas do reino de Deus. Para ser ainda mais semelhantes a Noé. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus, diz a palavra do Senhor. Por isso Deus mostrou benevolência a ele e fez dele um homem justo, íntegro, que andava com Deus. O que é justo? Justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Quem aqui é justo? Quem aqui entregou a sua vida ao Senhor? O que o Senhor quer é que a gente se mantenha nisso. Nesse caminho de justiça, nesse caminho de verdade. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Uma vez justificados, pregar o ano aceitável do Senhor. Pregar o ano da bondade do Senhor. Pregar para essas pessoas, pregar para o mundo, anunciar, estabelecermos a justiça de Deus, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. É o que o Senhor quer de nós como igreja. Integridade. A integridade se diz respeito a isso, a nós não sermos deformados, a nós não permitirmos que tudo que está se tornando normal, o maior pecado da humanidade, você sabe qual é? É a iniquidade. E você sabe o que é a iniquidade? É tornar normal aquilo que está errado. A iniquidade é isso, é aquilo que está errado, é o que é o pecado, é o acostumar-se. Uma das marcas da apostasia é porque com os sinais nós nos acostumamos com ele. Falei isso ontem na ceia. Qual é uma das grandes marcas da volta do Senhor? Paulo disse assim, não se enganem, antes daquele dia virá a apostasia. O que é a apostasia? É o esfriamento da fé. Por quê? Porque os sinais não acontecem, eles acontecem, mas é porque a gente se habitua com eles. Aquilo que nos escandaliza agora, basta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, basta uma doutrinação, basta um forçar de barra, e daqui a pouco a gente acha que isso é mesmo, está normal.
E a gente já está vendo parte da igreja relativizando a palavra do Senhor, porque aquilo que a palavra do Senhor diz que é errado, que está fora, que não é a vontade do Senhor, que são sinais que evidenciam a sua volta, e que nós devemos nos manter íntegros, ou seja, não nos desintegrarmos junto com a sociedade. Essa sociedade é líquida. Os cientistas já falam isso. O que é sociedade líquida? É o estado da matéria que mais se transforma, ou seja, se desintegra. Qual é o nosso desafio? Não nos desintegrarmos com a sociedade que está se desintegrando. Mantermos a integridade. Sabe o que é integridade? A qualidade daquele que é inteiro. É manter-se inteiros. O que nós somos na mão do Senhor? Vasos. Ele nos quebrou, Ele nos refez. Esse vaso precisa ficar inteiro, porque esse vaso guarda um tesouro inestimável. É essa geração que nós devemos ser. Os sinais a gente vai se acostumando. A gente está vendo, basta você ver novela. Novela é uma coisa que sempre lança uma moda. Aquilo que há 20 anos atrás a novela tratava como tabu, hoje ninguém dá nem mais bola, porque de tanto doutrinar, tornou-se normal. O sinal está aí, só que o sinal não sinaliza mais. E é o que o Senhor está dizendo para nós: ei, fiquem atentos sempre, sempre vigilantes, sempre atentos, sempre prestando atenção, sempre vigilantes, porque o Senhor virá, Ele virá. E se vocês estiverem vigilantes, vocês vão estar cuidando da casa que eu dei para vocês. Se vocês estiverem vigilantes, vocês vão estar cuidando daquilo que eu coloquei na mão de vocês. Se vocês estiverem vigilantes, vocês não serão surpreendidos. Se vocês estiverem vigilantes, vocês não dirão aquilo que aquele servo disse ao seu senhor: o meu senhor está demorando a vir. Se ele está demorando a vir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a bater nos meus conservos. Você sabe uma grande marca da volta do Senhor Jesus? A igreja se degladiando. Servos que receberam uma instrução. Qual é a instrução? Alimentar os seus conservos no tempo devido. Qual é a instrução que o Senhor deu para nós, líderes? Os líderes do Senhor. Alimentem o meu povo até que eu venha. Alimentem. Mas aí, o que vai acontecer no mundo, nós vamos nos desintegrando. E aí nós vamos nos esquecendo de que Deus prometeu e Ele é fiel e Ele cumprirá. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a se tornar muitas vezes crítico da igreja. E a gente está vendo muito isso acontecer. Servos batendo em conservos. E a gente vê, principalmente no meio da liderança. Basta um falar uma coisinha que teologicamente difere do outro, ele vai para a internet e aí o que isso alimenta? O que isso fomenta? Só legalismo, religiosidade, amargura, porque você vê o comentário embaixo, é só gente ferida, amargurada, servos batendo em conservos. Jesus disse: aquele que não é contra mim é a favor de mim. A igreja sempre teve diferenças teológicas. Se você olhar Atos 15, já teve um concílio, já por causa das diferenças teológicas da igreja. Nós sempre viveremos, sempre teremos divergências aqui e lá, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é o Senhor Jesus Cristo. E se Cristo está sendo pregado, Paulo disse assim: se for por motivos bons ou ruins, seja qual for o motivo, o que importa é que Cristo esteja sendo pregado. E aí a gente vê pessoas que estão pregando Cristo e porque falam uma coisinha, outro vem e bate. Outro dia ainda eu vi aquele menino David Leonardo levando uma lambada, porque ele estava pregando sobre Jesus, sobre Jesus ser o centro de tudo. E aí ele usou uma expressão na emoção, pregando, e ele disse que nós somos o centro de Cristo. E Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. Mas é uma coisa que é um erro mínimo, mas caíram de pau em cima do guri, que está arrastando multidões, pregando o amor de Jesus. Servos batendo em conservos. Cuidado, igreja, para nós não nos tornarmos essas pessoas. Porque se nós começarmos a perder tempo para bater nos conservos, nós deixaremos de alimentar a igreja do Senhor Jesus. E Jesus disse assim: ó, quando eu vier,
eu punirei severamente. Você sabe qual é a palavra severamente que Jesus usa? Antigamente, nessa época aqui, o povo hebreu, eles tinham uma tortura, na verdade, uma das penas de morte que eles tinham, era de separar ao meio as pessoas. Cortavam as pessoas vivas ao meio. Essa é a expressão que Jesus usa. Você vai ser cortado. Jesus não usa isso. Aquele que estando em mim dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto. Aquele que não dá fruto, o Pai corta. É o que Jesus está falando aqui. Servo que fica batendo em conservo está correndo um risco gravíssimo de ser cortado do reino de Deus. Cortado. Porque nós não fomos chamados para destruir a vida de ninguém. Nós somos chamados para pregar o evangelho das boas novas. Nós somos chamados, você nunca verá alguém se convertendo porque nós estamos brigando teologicamente. Você nunca verá isso. Paulo disse para Tito e para Timóteo, vocês fogem disso. Vocês saem dessas discussões de teologia, de genealogia, vocês saem disso, porque os caras querem ser mestres quando eles não têm nem certeza daquilo que eles falam. Você, porém, vai lá e prega o evangelho com toda a paciência, com toda a doutrina, com toda a sabedoria, com todo o amor. Pregue o evangelho, pregue a boa nova, anuncie a salvação. Foge disso, porque isso só leva as pessoas a se perverterem, disse Paulo aos jovens pastores. E é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Que a gente se levante como igreja íntegra, justa e que anda com Deus. Que anda com o Senhor. Ontem eu terminei a mensagem falando disso e termino aqui agora, eu não sei nem quanto tempo eu estou falando, pode vir já aqui em cima o pessoal para o louvor. Termino da mesma forma. O texto diz que Noé andava com Deus. Não era Deus que andava com Noé, era Noé que andava com Deus. Quando Deus anda comigo, Deus vai onde eu quero que Ele vá. Quando eu ando com Deus, eu vou aonde Ele quer que eu vá. Deus andar comigo, Deus anda comigo em todos os lugares. Davi escreveu o Salmo 139 dizendo assim, se eu for no mais altos céus, lá tu estarás. Se eu fizer a minha cama numa sepultura, lá tu também estarás. Para onde eu posso ir que tu não estejas? O Senhor vai, o Senhor não está preso a nada. O Senhor pode estar lá agora com um detento, pode estar lá agora com um enfermo, o Senhor pode estar agora lá dentro de uma boate, Ele vai onde Ele quiser porque Ele é soberano. Mas o desafio não é o Senhor ir conosco, o desafio é nós irmos com Ele. É nós andarmos com Ele. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, para onde eu vou agora, você ainda não pode ir. Mais tarde vocês poderão. Então tem lugares que o Senhor está, que ainda nós não podemos ir com Ele, mas nós iremos. Nós iremos com o Senhor. Chegará um dia em que nós teremos acesso a tudo aquilo que o Pai deu acesso ao Filho. Até o trono, Jesus disse que nós sentaremos com Ele no seu trono. Você imagina entrar na sala do trono, sentar assim, pô, que doido esse trono, hein, Senhor? É teu, mas pô, que legal. Acesso irrestrito. Porém, ele disse para Pedro assim, agora onde eu vou, tu ainda não podes ir. Vocês não podem, mas eu vou contigo aonde tu vai, não, tu vai me negar ainda, calma que tu primeiro vai me negar, igual a gente está fazendo, a gente ainda vai negar bastante, mas não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eis que eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu os levarei, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então ele está preparando um lugar. Mas esse lugar, enquanto nós não pudermos estar nesse lugar, Ele nos deu uma tarefa. Qual foi a tarefa? João capítulo 13. Final de João capítulo 13. Vamos ler que é para a gente fixar. Poderia citar, mas eu quero que você leia. Verso 36 do capítulo 13. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te? Darei a minha vida. Jesus disse, você dará a sua vida, asseguro que antes que o galo cante, você me negará. Não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu vos teria dito,
mas eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei. Jesus voltará, gente, e essa mensagem precisa ser pregada. E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós andaremos com Ele por todos os lugares. Existem lugares que ainda são inacessíveis para nós, porém, a chave ou a legitimidade para esses lugares está no verso 34 do capítulo 13, quando Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então esta é a missão da igreja: amar uns aos outros, até que Ele venha, amar uns aos outros, até que Ele se manifeste, amar uns aos outros. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, e assim saberão que vocês são meus discípulos. Quem são os discípulos de Cristo? Aqueles que amam uns aos outros. Por que a dificuldade? Porque o outro é fofoqueiro, porque o outro é mal-humorado, porque o outro peca, porque o outro calunia muitas vezes, porque o outro às vezes dá um balão, porque o outro é cheio de defeito, porque o outro é insuportável, porque o outro... Mas aí eu te pergunto, não é para amar como Jesus amou? E Jesus amou a gente como? Quando nós ainda éramos pecadores. Então aí do teu lado está uma oportunidade para você ser reconhecido como discípulo de Cristo. Amar alguém que, assim como eu e você, é cheio de falhas. Amar alguém que, assim como eu e você, é cheio de neuras, de noias, de manias. Mas é para amar como Ele amou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Pai, em favor deles eu me santifico, porque eles não têm condições, eles são tão... Mas em favor deles eu me santifico. É para amar como Ele amou, cheio de misericórdia, de graça, de paciência, de longanimidade. E assim saberão que vocês são meus discípulos. A minha maior oração, gente, é que nós como igreja sejamos essa igreja, que a gente ame como Jesus amou, que a gente ame desse jeito, porque assim saberão todos que nós somos seus discípulos, e assim nós estaremos com Ele, porque Ele vem para buscar os seus, Ele reconhecerá os seus. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Ah, mas é malandro, vagabundo, não quer trabalhar. É verdade, mas mesmo assim Ele alimenta. Então ama. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio, vocês me vestiram. Eu estive enfermo, mas bastante fez, usou droga, fez o que fez, agora está lá pagando os pecados. É verdade, mas Jesus está lá amando ele. É para amar como Jesus amou, apesar dos pesares e de ser o que é, Jesus amou. E assim saberão que vocês são meus discípulos. Eu não tenho dúvida que vai haver uma apostasia, mas também vai se levantar uma igreja diferenciada. Vai se levantar uma igreja que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu não consigo entender, não consigo compreender, como é que ele consegue, como é que ela consegue. Não é ele, mas é Deus nele, é o Espírito de Deus nele, e é o amar como Jesus amou. Jesus é a nossa referência. Então quando você tiver dificuldade de fazer por alguém, lembre-se do que Jesus fez por você. É só lembrar do que você era. Eu pelo menos, tem dias, meu irmão, que eu estou cheio da razão, mas aí eu preciso me lembrar do que eu era, do que eu fui. Meu Deus! Eu
estava com um bafo de cachaça quando ele veio. No Mar da Galileia, o lugar que ele pregou, meu Deus, eu tinha bebido a noite toda na margem do Mar da Galileia, eu devo ter até profanado o nome do Senhor. E ele veio e me amou. Por isso que a gente tem que amar como ele ama, gente. Não é como a gente ama, não é como a gente se ama, não é como o mundo diz que é o amor que tem que ser dado, não. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Quem ama como Jesus ama, você não vê reivindicando amor, você não vê reclamando de falta de amor. Até porque 1 Coríntios capítulo 3 diz que o amor não vê os seus próprios interesses. Porque quem ama como Jesus ama, ele não é foz, ele é nascente. Ele não tem falta, ele tem de sobra, ele transborda. Porque Jesus disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Do seu interior fluirá, nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se a gente fizer como Jesus faz, nós teremos o que Jesus tem. Alcançaremos o que Jesus alcançou. Faremos o que Jesus fez. Basta fazer como Ele faz. A minha oração é que essa segunda mais seja um nascedouro de discípulos. Aqui é uma noite de mais discipulado. Eu não estou fazendo discípulos do Fernando, eu estou fazendo discípulos de Cristo. Vão por todo mundo e façam discípulos de quem? Dele, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Olha de novo direitinho o que está escrito ali: um novo mandamento eu vos dou. Amor é mandamento, amor é ordem. Eu não amo porque eu sinto, eu amo porque eu obedeço. Amem uns aos outros, como eu vos amei, assim vocês devem amar uns aos outros, e assim serão meus discípulos. Que seja essa igreja em nome de Jesus, uma igreja de mais amor, uma igreja de mais misericórdia, uma igreja de mais paciência, uma igreja de mais compaixão, uma igreja de mais domínio próprio, uma igreja de mais do fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito nasça mais e mais em nossos corações, e que assim seja conhecida essa igreja, nessa cidade, nessa nação. O Senhor vai nos levar a lugares extraordinários. É um ano do extraordinário, mas nós chegaremos lá fazendo como Ele faz, amando como Ele ama, e sendo reconhecido como os seus discípulos em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar e vamos orar.